Hallo Leute, olá pessoal, aqui é Andréa Bond, professora de alemão. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos então ver o artigo masculino em alemão, que na aula passada eu expliquei quais os artigos em alemão e hoje então eu vou detalhar um pouquinho mais o artigo masculino, que é o der, que é o, né, no português. Então é o artigo definido, tá? Der. Artigo masculino. Vamos então para a primeira frase. Der Vater geht nach Hause. Der Vater geht nach Hause. Der Vater geht nach Hause. Então, der Vater é o pai. Geht nach Hause, vai para casa. Nach Hause, para casa. Então, nós usamos quando a gente diz, então, ir para casa, sempre o nach, tá? Nach Hause. Então, aqui nós temos o artigo der e aqui nós temos um substantivo que é Vater. Então, o Vater em alemão sempre vai ter o artigo der, que é o artigo masculino. Der Vater. Em português, a tradução é o pai, tá? Mas cuidado, a gente pode ter algumas alterações, tá? Podem acontecer de alguns substantivos serem femininos em português e masculinos em alemão, tá? Por isso a gente não pode traduzir. Então, der Vater, então o pai, né? Tem artigo masculino em alemão. Der Mann kocht gern. Der Mann kocht gern. O homem, der Mann, kocht gern, gosta de cozinhar. Então, o verbo aqui é o kocht, que é cozinhar. Mas aqui nós temos o gern. O gern, em alemão, ele não é verbo. Ele tem o sentido de gostar, porque ele está após um verbo, tá? Então, kocht é o verbo aqui, e o gern, então, ele tem o sentido de gostar. Mas como o gern, a gente não tem uma outra explicação melhor em português, a gente usa o verbo gostar, tá? Mas em alemão ele não é verbo, tá? Então, cuidado com isso, a gente não poderia usar ele como verbo. Der Mann kocht gern. O homem gosta de cozinhar. Então, vejam que aqui que Mann é o homem, escrito com letra maiúscula porque é um substantivo. É masculino porque tem o artigo der, tá? Der Mann kocht gern. Próximo exemplo. Der Opa ist 80 Jahre alt. Der Opa ist 80 Jahre alt. Então, der Opa, o avô. Ist 80 Jahre alt. Essa expressão, então, quer dizer tem 80 anos. Em alemão, a gente não diz, o ist não é o verbo ter, tá? Então, em alemão, a tradução seria, o avô é 80 anos velho, mas ninguém fala assim em português, então a gente não precisa traduzir ao pé da letra, né? A gente tem que entender o contexto, o sentido. Então, o avô tem 80 anos, em português é melhor do que dizer o avô é 80 anos velho, porque ninguém fala assim, a gente não vai falar assim, mas em alemão é diferente, tá? Então, o ist aqui é o verbo ser, então é velho, alt. Tá? Mas em português a tradução é diferente. Então, isso é o legal dos idiomas, né? A tradução nem sempre é igual o que a gente enxerga ali. Então, a gente precisa entender o contexto. Por isso que eu sempre converso muito com os meus alunos do curso fechado. A gente não pode tentar entender todas as palavrinhas. A gente precisa tentar entender o contexto. E você não vai conseguir falar alemão se você não entender as coisas, né? Então, você precisa ter uma compreensão bem legal do idioma para depois conseguir falar, tá? E o que é a compreensão? Entender o contexto, o sentido, né? Então, se eu me ater sempre em der é o, opa é avô, ist é, 80 é 80. E assim não pode ser, não pode funcionar assim, tá? É importante você saber o significado de cada palavra, mas as palavras têm sentidos diferentes, né? Então, aqui é uma opção, né? Já é uma coisa que é um pouco diferente. Então, não poderia ter uma tradução bem literal, tá? Como que eu digo 80? 80, eu falo 80, ó. 80 quer dizer, então, 80, tá? 80, 80, certo? 80. Então, der Opa ist 80 Jahre alt, o avô tem 80 anos. Então, der Opa é artigo
masculino, porque aqui nós temos o der, tá? Então, opa, como a gente consegue identificar? Por exemplo, agora você não sabe o artigo de opa. O que você faria? Você iria num dicionário, tá? E o que acontece nos dicionários? Vai estar escrito assim, ó, por exemplo, opa, né? E aí vai ter aqui vai estar escrito opa, aí vai ser a explicação, né, em português. Mas antes disso, vai estar escrito um M. O que quer dizer este M? Este M quer dizer masculino, tá? É masculino. Então, o que é o artigo masculino em alemão? É o que eu estou mostrando hoje para vocês. É o der. Então, o opa vai ter, então, o artigo der, por isso, der opa, tá? Então, este Mzinho que se encontra sempre depois da palavra, né? Opa, daí tem um M, quer dizer masculino, por isso eu sei que o artigo é der opa. Se vocês consultarem o dicionário, tá? É assim que funciona, tá? Eu até posso mostrar para vocês uma hora dessas como funciona, mas opa, então, é masculino. Der Junge geht in die Schule. Der Junge, o menino, geht in die Schule, vai na escola. Geht in die Schule, então ele frequenta a escola, ele vai na escola. Der Junge geht in die Schule. Então, aqui nós temos o menino vai na escola, der Junge é masculino, porque nós temos o artigo der. O J sempre vai ter som de I em alemão, tá? E o que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade em pronunciar isso daqui, ó, que é o NG e o E. Quando nós temos um NG e um E, a gente não diz aqui Junge. Isso é muito errado, gente. Muito errado mesmo. Ninguém fala Junge. As pessoas que falarem Junge ou Junge, dá para ver que elas não têm muita ideia assim da pronúncia em alemão, tá? Então, nunca vai ser Junge, tá? No final da palavra. No início da palavra, às vezes no meio da palavra, dependendo, né? Aí sim vai ser com G, né? Mas aqui, neste caso, quando a gente tem um N antes vai ser com H aqui, que nem no português o Nhe, tá? Junge, certo? Então, der Junge geht in die Schule. Der Affe isst Bananen. Der Affe isst Bananen. Então, der Affe, o macaco, isst é o verbo comer e Bananen, bananas. O macaco come bananas. É masculino porque é der Affe, né? Então, der masculino. Der Hund schläft. Der Hund schläft. Der Hund masculino, o cachorro, ó. Então, Hund tem o gênero masculino em alemão. Schläft, dorme. Der Bär ist groß. Der Bär ist groß. Então, der Bär é o urso. Ist groß é grande. Então, groß, né? Grande e Bär, urso. Então, A tremado tem som de I, tá? Der Bär. Em alguns casos, som de E. Der Bär. Aqui, nesse caso, não seria Bär, tá? Então, em alguns casos, tem som de E. Mas aqui é Bär. Der Bär ist groß. Então, é masculino também. Der Löwe brüllt laut. Der Löwe, então, é o leão. Brüllt laut. Então, brüllt, ruge. Laut, alto. Der Löwe brüllt laut. Então, der Löwe, artigo masculino também. O tremado, som de Ö. Fazer biquinho e falar E. Ö. Ö. Löwe. Então, o W aqui sempre tem som de V. Der Löwe. Der Löwe brüllt laut. O tremado, eu já ensinei várias vezes, é que a gente faz um biquinho e fala I. Ü. Ü. Brüllt. Brüllt. Muito bem. Próximo exemplo. Der Fisch schwimmt sehr schnell. Der Fisch, o peixe, schwimmt, nada. Sehr schnell, muito rápido. Der Fisch schwimmt sehr schnell. Der Fisch schwimmt sehr schnell.
Então, der Fisch é masculino em alemão também. Então, pessoal, aqui nós temos algumas coisas. O que vocês notaram aqui, ó? As pessoas do sexo masculino e os animais machos, né? Eles sempre vão ter o artigo der. Ó, os animais machos aqui, ó. Der Fisch, der Löwe, der Bär, der Hund, né? São animais, então, né? Machos. Der Affe. E aqui nós temos, então, né? Pessoas do sexo masculino. Junge, menino. Opa, avô. Mann, homem. Vater, pai. Então, todos esses, né? Sempre vão ter artigo masculino. Pessoas do sexo masculino e animais machos, tá? Sempre, sempre vai ser assim. Vamos para outros exemplos. Der Montag war anstrengend. Der Montag war anstrengend. Der Montag, a segunda-feira. War anstrengend, foi cansativa. Anstrengend, anstrengend, cansativa. Der Montag war anstrengend. Então, a segunda-feira foi cansativa. Der Oktober war regnerisch. Der Oktober war regnerisch. Então, o mês de outubro, der Oktober, então, outubro, war regnerisch, foi chuvoso. Der Oktober war regnerisch. Der Juni ist immer sonnig. Der Juni ist immer sonnig. Então, o mês de junho, que quer dizer, então, der Juni é junho, ist immer sonnig. Então, sempre é ensolarado. Ist immer sempre é. Sonnig, ensolarado. Também é masculino, ó. Então, a segunda-feira aqui, ó, mas em alemão é der Montag. Então, outubro, aqui a gente pode dizer der Oktober, então é masculino. Juni, mês de junho, masculino. Der Sommer ist bald da. Der Sommer ist bald da. Então, o verão estará logo aí. Ist bald da, estará logo aí. Então, der Sommer ist bald da. Então, também é masculino. Der Morgen war langweilig. Der Morgen war langweilig. Então, der Morgen, amanhã, war langweilig, foi chata, foi entediada, entediante, né? Amanhã foi chata, entediante. Então, der Morgen war langweilig. Então, aqui nós tivemos outros exemplos de situações, né, com gêneros masculinos. Então, aqui nós temos uma regrinha que pode ajudar. Os dias da semana, né, são sempre escritos com o der, que é artigo masculino, que nem nós vimos aqui, né? Der Montag, né? Então, der Montag é um dia da semana, por isto, masculino em alemão. Os meses do ano também são masculinos, ó, por isto, Oktober, que é outubro, é der. Juni é o mês do ano, também é masculino, der, tá? As estações do ano também são masculinas. Então, aqui, ó, der Sommer é uma estação do ano, que é o verão. Então, Sommer tem um gênero masculino. Se eu falar inverno, em alemão, Winter, vai ser der Winter. Der Herbst, né? E der Frühling. Todos eles são masculinos. E os períodos do dia? Manhã, meio-dia, tarde, noite, também vai ser, então, masculino, tá? Der Morgen war langweilig, ó. Der Morgen war langweilig. Então, amanhã. Então, se é um período do dia, então também é masculino, tá? Então, aqui tem algumas regrinhas. Para quem gosta de regrinhas, é interessante, né? Então, a gente vai lembrar, dia da semana. Dia da semana é masculino. Meses do ano, masculino. A gente não precisa, então, decorar tudo, né? A gente pode, então, ter umas ideias assim, mas a gente não pode se ater muitas regras. A gente precisa saber o vocabulário, tá? Depois eu vou ensinar a melhor forma de, então, estudar e memorizar este vocabulário. Próximos exemplos. Der Wein ist im Kühlschrank.
Der Wein ist im Kühlschrank. Então, der Wein ist im Kühlschrank. O vinho está na geladeira. Der Wein ist im Kühlschrank. Então, vinho, der Wein, é masculino. Der Arzt ist schon hier. Der Arzt ist schon hier. Então, o médico já está aqui. Der Arzt ist schon hier. Então, Arzt é médico, masculino também. Der Lehrer ist im Klassenraum. Der Lehrer ist im Klassenraum. Então, der Lehrer é o professor. Então, é masculino, o professor, né? Ist im Klassenraum, está na sala de aula. Klassenraum, sala de aula. Der Praktikant ist im Büro. Der Praktikant ist im Büro. Então, der Praktikant, o estagiário. Ist im Büro, está no escritório. Büro, büro. Então, faz um biquinho e fala I, né? Büro. Então, o estagiário está no escritório. Então, os cargos masculinos, né? São as profissões, né, de pessoas, então, do sexo masculino também vão ser com der, né? Então, der Praktikant é o estagiário. Se eu disser aqui, por exemplo, a estagiária, aí nós vamos ter uma outra forma aqui de identificar isso. Numa próxima aula, quando eu explicar para vocês, ensinar para vocês o artigo feminino, eu vou explicar o que muda na palavra aqui para a gente saber que é feminino, tá? Lehrer, ó, é uma profissão. Der Lehrer, que a gente sabe que é exercida por um homem, que é o homem, né? O professor. Der Arzt é o médico, não poderia ser a médica, porque é der Arzt. Então, depois a médica vai mudar aqui alguma coisa, mas eu vou explicar na próxima aula. Der Wein é masculino porque geralmente as bebidas alcoólicas também têm o artigo masculino, tá? Mas tem alguma exceção, né? Que nem todo mundo deve ter já ouvido falar em cerveja. Das Bier, tá? Então, das Bier é uma bebida alcoólica que não é masculina, tá? Mas der Wein, der Schnaps e outras bebidas alcoólicas, der Cognac, é tudo, então, com der, que é artigo masculino, tá? Então, aqui, os cargos masculinos, né? As bebidas alcoólicas e outras dicas, então, que a gente pode, né? Posso mostrar para vocês, para que vai ajudar, vai facilitar. São, por exemplo, as palavras terminadas em ismos sempre vão ser masculinas, sempre terão o artigo der, tá? Ismos, por exemplo, realismos, né? Então, palavras terminadas em ismos. Então, essas palavras sempre vão ter artigo der, que é masculino. As palavras terminadas em ling sempre vão ter, então, o artigo masculino. Por exemplo, né? Lehrling, né? Liebling, sempre vai ser, então, com artigo masculino. Palavras terminadas em oa também, né? Por exemplo, Motor, der Motor. Então, essas palavras terminadas em o, or, né? Oa, sempre vão ser masculinas. E na maioria das vezes as palavras terminadas em ER, tá? Em ER nem sempre são, mas na grande maioria das vezes são masculinas também, tá? Mas as palavras, então, sempre terminadas em OA, em LING, em ismos, são masculinas em alemão, tá? Bom, mas agora eu vou dar dicas para vocês. Como vocês podem, então, memorizar estes artigos da melhor forma. Na aula passada eu também já expliquei um pouco, vou explicar aqui de novo. Então, o que me ajudou muito na minha trajetória com o idioma alemão, né, o que me fez aprender de uma forma muito rápida foi o seguinte: eu separava sempre, né, por cores, né, todos os artigos masculinos eu separava com a cor azul, os outros artigos com outras cores. Então, vamos agora prestar atenção aqui no artigo masculino, que é o que a gente está vendo. Então, aqui vocês viram que eu coloquei outra cor, coloquei um azul ali. Por que
é importante a gente colocar em outra cor, né? O substantivo masculino aqui. Porque se eu não lembrar do artigo, provavelmente vou lembrar e vou saber a cor, né? Eu vou lembrar da cor com qual ele estava escrito. Então, se ele estava escrito com azul, eu sei que ele é masculino, porque todos os substantivos eu estou escrevendo com caneta azul ou com cor azul, tá? Então, você pode pegar também uma folha azul e escrever à mão essas frases aqui, né? Aí você vai saber aqui, ó, dia vai, né? Você vai lembrar dessa palavra e vai lembrar da cor da folha, por exemplo, tá? Então, você pode sublinhar, escrever com caneta azul, numa folha branca, como você quiser fazer, mas o importante é destacar, né, o substantivo aqui com outra cor, que isso vai fazer você memorizar. E nunca estude somente palavra solta, isso não se pode fazer. E também não estude somente a palavra com o artigo. Estude já junto com uma frase, porque aí você vai aumentar o seu vocabulário de uma forma mais rápida, tá? Então, aqui tá a dica, né? Se você, então, quiser anotar essas frases, você pode pegar uma folha em branco e escrever com caneta azul, ou pegar uma folha azul, né? E escrever essas frases ali, destaca, né? Sempre o substantivo para você lembrar. Outra coisa, se você usa o Anki para memorizar, ou outro aplicativo, você pode também usar aqui uma ferramenta lá para colocar em outra cor esta palavra, né? Que nem eu tenho aqui nesta frase. Der Wein ist im Kühlschrank. Você vai lembrar de toda a frase e você vai memorizar que Wein é masculino porque ele estava com a cor azul. Então, essa é a grande dica, né? A dica que me fez saber todos os artigos, né, que fez eu memorizar muito rápido os artigos. E outra dica, nunca estude, então, as palavras soltas, tá? Que isso não vai ajudar muito. Isso vai perder muito tempo só estudando, né, essas frases, essas palavras, e vai acabar não aprendendo mais vocabulário e vai acabar desestimulando, né? Vai desmotivando, porque vai demorar muito. Então, para aprender alemão rápido, sempre com frases. Você precisa contextualizar, tá? Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode comentar ali nos comentários, né? Que eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Mas, a princípio, eu acho que está bem explicado. Agora, é só sentar e estudar e rever essa aula várias vezes, que com certeza vocês vão aprender bem rápido o alemão, tá? Seguindo todas essas orientações, vendo todas essas aulas que a gente está disponibilizando de forma gratuita aqui no YouTube, né? Que é a série As Primeiras Frases em Alemão, tá? Com certeza vai ajudar vocês nessa trajetória, nessa jornada, que sempre tem alguma coisa que às vezes a gente não entende tão bem. Ainda mais quando a gente vive no exterior, né? Lá as explicações não são em português, muitas vezes, para quem tá lá. Ou as pessoas explicam no idioma, em alemão, e a gente já não entendeu. A gente vai ouvir alguém explicando em alemão, aí não facilita nada, né? Só dificulta a nossa vida, né? Então, é muito importante, então, vocês estudarem várias vezes, então, para memorizar de uma forma mais rápida, tá? E se você é novo por aqui, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos e eu espero vocês na próxima aula. Bis bald! Auf Wiedersehen!